Gente, vamos reagir aos casos graves de vício em apostas. Vamos ver nesse vídeo aqui da UOL. O vídeo apresenta relato de suicídio e pode ser perturbador para algumas pessoas. Luiz Carlos de Proença, 32 anos, foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de latrocínio. David da Silva, 21 anos, forjou o próprio sequestro. Vinícius Marinho Ferreira tinha 28 anos quando cometeu suicídio. Esses são alguns dos casos de pessoas que chegaram a situações extremas por causa de apostas online. À medida que a gente foi se aprofundando nas histórias, os sinais de vício ficaram claros e um padrão apareceu. Um dos mecanismos do jogo é possibilitar que o usuário ganhe algumas vezes. Vamos fazer um corte aqui. Ele falou que foi um dos casos de vícios extremos, mas isso está muito comum, tá? Esse aqui foi um caso de exceção, mas eu tenho visto que muitas pessoas que estão envolvidas com o jogo, elas começam a perder o autocontrole. Elas começam a perder a noção do que elas têm que fazer no dia a dia. Às vezes até a higiene pessoal, o cuidado pessoal. É muito comum elas ficarem perdidas sem saber como sair disso. Pode ser que esses sejam casos bem extremos, mas é mais do comum do que a gente imagina. São as chamadas vitórias ocasionais. Aí começam os altos e baixos que mantêm o jogador engajado, apostando sempre, tentando ganhar de novo e cada vez mais. Esse ciclo é um facilitador do vício. Na psicologia, a gente vai chamar isso de reforço intermitente. É igual aquele relacionamento abusivo que a pessoa continua. Ela vivencia o relacionamento, termina, volta. Vivencia o relacionamento, termina, volta. Aí isso vai gerando um reforço intermitente, porque ela tem pequenas saídas e retornos, pequenas saídas e retornos, pequenas saídas e retornos. O vício também é assim, pequenas saídas e retorno, pequenas saídas e retorno. Isso é uma das armas mais poderosas de viciar, o reforço intermitente. Nossa primeira história é a do Luiz Carlos. Ele era costureiro em Itaberá, interior de São Paulo. A ex-mulher dele contou para a polícia que ele ganhou muito dinheiro quando começou a apostar. Aí largou o trabalho para se dedicar aos jogos, mas logo começou a perder. O Luiz Carlos ficou muito endividado, chegou a vender o carro e fazer empréstimos em nome da mãe. Ele deixou de pagar a pensão do filho e a ex-mulher disse que teve que comprar comida para ele. No dia 25 de abril de 2020, A grande maioria das pessoas vão ficar endividadas. Eu estou vendo muito caso assim, de pessoas que começam a dever 50 mil, 100 mil, 200 mil. para conseguir dinheiro, ele deu um golpe na tia da ex-esposa. Para isso, falou que ia ajudá-la a receber alguns valores pelo celular. Mas, na verdade, ele fez um empréstimo bancário de R$ 7.000 pelo aplicativo do banco dela. Quando ela se virou para pegar uma caneta, ele enfiou uma sacola de plástico na cabeça dela para sufocá-la. Ela conseguiu escapar e saiu correndo de casa. Depois, denunciou ele para a polícia. O Luiz Carlos foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Para a justiça, o Luiz Carlos confessou ter feito os empréstimos, mas disse que nunca quis tirar a vida da tia da ex-mulher e que acabou atacando ela por impulso. Ai, gente, isso é muito triste, cara, porque a pessoa perde o controle mesmo. Não é passando pano, não. Mas a gente consegue ver as pessoas e as casas de apostas não tem problema nenhum com isso. É tipo, ela não tem responsabilidade nenhuma. Ela só ganha com isso. E a pessoa ela vai entrando num grau extremamente difícil, cara. Pô, que difícil, que dolorido, assim. Pra pessoa que o cara não tinha essa característica, ele foi preso numa armadilha. Ele vai sofrer as consequências pelo ato dele, porque também tem um lado da responsabilidade. Mas ele foi preso dentro de uma armadilha. Outro caso que a gente descobriu é o do David da Silva, do Rio de Janeiro, que tentou enganar a família para bancar o vício em jogos. Ele já tinha ganhado várias vezes em sites de aposta, mas em dezembro de 2023 perdeu R$ 40.000 em um único dia. O David trabalhava na loja de venda de carros do sogro,
tinha acesso à conta bancária da empresa e de lá tirou esse dinheiro. Em janeiro de 2024, ele decidiu forjar o próprio sequestro para cobrir o rombo. Para isso, pediu ajuda a um morador de rua, tirou fotos e fez vídeos simulando o crime. Então ele entrou em contato com a prima da esposa pelo chat do Facebook, pedindo R$ 100 mil pelo resgate. A família disse que tentaria conseguir o dinheiro no banco. No dia seguinte, pediu 40 mil, mas percebeu que a família não pretendia pagar e desistiu do crime. Só que a delegacia anti-sequestro já tinha sido informada do suposto crime. Depois que o David forjou sua libertação, foi até a loja do sogro. A polícia foi lá para ouvi-lo. Na delegacia, ele confessou ter simulado o próprio sequestro. Por ter confessado o crime e por ser uma infração penal sem violência ou grave ameaça, o David fez um acordo com o Ministério Público e pagou R$ 3 mil para uma ONG. Cara, mais uma vez, quem só sofre é o sujeito, a pessoa. A casa de aposta, na hora nenhuma, tem problema, porque a gente tá achando que quem joga tem livre-arbítrio para jogar. Mas o livre-arbítrio, a casa de apostas, ela consegue criar abre um aspecto de que o livre-arbítrio ele perde um pouco da sua função, porque a pessoa ela já não está mais em controle de si. Então ela começa, ao meu ver, ela a ser dependente também do Estado, do governo. Por isso que o governo precisa ser responsabilizado também como um meio para gerar mudanças. Para gerar mudanças em relação às casas de apostas, aos aplicativos de apostas. Eles estão, tipo assim, de boa, sabe? Então, é bem grave, mas tem tratamento. Tem tratamento. Eu fico pensando, se ele tivesse buscado ajuda antes, sabe? Se ele tivesse entrado na comunidade antivício antes, provavelmente ele ia estar bem, sabe? Ele ia conseguir sair disso. Se ele tivesse acesso a grupos de ajuda, como os que tem na comunidade. A história do Vinícius Marinho Ferreira também mostra até que ponto o desespero causado pelas dívidas pode chegar. Em 2021, o Vinícius deixou os 2 empregos nos Correios e em um hotel, onde ganhava R$ 2.500, para se dedicar exclusivamente às apostas. Ele se tornou um apostador obcecado. Cara, o cara virou apostador profissional. Parece até cômico isso, sabe? E ele começou a apostar, e virou a profissão dele. Você tem noção de que mundo a gente está vivendo, hein, pessoal? Que mundo nós estamos vivendo que as pessoas elas estão aprisionadas dentro de um programa do celular, dentro de um aplicativo do celular. Isso está aprisionando a maioria das pessoas. Um dia ele desabafou com o pai e a família tentou ajudá-lo. O Vinícius chegou a se consultar com um psicólogo e parecia ter se curado do vício. No dia 19 de dezembro de 2022, ele chegou na casa dos pais às 9 da manhã. Não conversou com ninguém e foi usar. Por isso que eu falo, não adianta só passar por qualquer profissional. Tem que passar por um profissional, um psicólogo, que vai fazer a avaliação para compreender o caso. Vai fazer o acompanhamento, que não é uma sessão só não. Né? Igual um usuário de substância, um acompanhamento. Depois do acompanhamento e também a abordagem principal é a terapia cognitiva comportamental, uma das abordagens principais para ajudar a pessoa a vencer o vício. Então ela passou por isso. Depois ela tem que ter um processo de, vamos dizer, desmame da terapia. Então ela vai aprender a ter comportamentos mais adequados. Porque não adianta nada, ela vai lá e para de jogar. Se parar de jogar, o que eu vou colocar no lugar? O que você vai colocar no lugar? Essa é a pergunta. Quem eu quero ser de verdade? Porque não adianta nada eu tirar o vício, eu vou lá e tiro o vício. Eu tiro o vício. Mas o que eu vou colocar no lugar? Eu preciso colocar algo no lugar, a pessoa precisa aprender. Então esse desmame é colocar coisas que fazem sentido. Na comunidade antivício a gente trabalha isso, e nas aulas que eu tenho lá do curso sobre isso, são aulas muito interessantes, também eu falo sobre isso, assim, como que você faz esse desmame, sabe? Como que você vai sair, ficar 3 dias sem jogar. O computador no quarto do irmão.
Ao meio-dia, ele saiu do quarto e começou a percorrer os cômodos da casa. Pouco tempo depois, ele foi encontrado morto. Ai, Naquela manhã, o tristeza. Vinícius pegou um empréstimo de R$ 10.000 com um conhecido e perdeu tudo em apostas na sequência. A família de Vinícius processou a empresa Bet365 pela morte dele. O pedido é de uma indenização de 2.800.000. Ao meu ver, as pessoas têm que entrar contra as casas de apostas. Esse aqui foi Bet365, se eu não me engano, é uma bet esportiva mesmo. Ninguém vai entrar contra o governo, não vai entrar, as famílias não vão entrar. Qual que será que foi? Será que eles conseguiram uma indenização mínima? 2 milhões. Eles ganham milhares de milhões de reais. Então são muitos milhões. Dezenas. Eu não sei qual é a casa, mas eu imagino que está na casa de centenas de milhões a bilhão. Tá? Muito triste, cara. Nossa, sinto muito para a família dos Vinícius. Mas você abra os olhos, abra os seus olhos, abra os seus olhos para não chegar nessa Mil condição. reais por danos morais, mais R$ 1 milhão por danos materiais. Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada, como o CVV e os CAPs. O CVV funciona 24 horas por dia. Cara, eu vou te falar, eu acho que eu adoro o CAPS, adoro o CVV, mas eu não sei se eles vão ter, vai facilitar mesmo a vida das pessoas. Eu acho que o governo pode criar programas. Como que você vai sair disso? Criar programas, né, proibições de propaganda e eu, ao meu ver, banir esse tipo de jogo, porque não acrescenta nada para ninguém. E para você entrar na comunidade antivício, é uma decisão que você pode tomar e pode te ajudar, porque ela tá com um precinho que pode ajudar você a sair. É uma comunidade de grande acesso e facilitador, tá? Então, se você tá com problemas sérios, tá com problemas graves, busque ajuda, não tenta vencer isso sozinho. E principalmente, olhe para essa comunidade, pode ser que seja uma saída para você. Eu vou deixar tudo aqui descrito no link da bio. Se você está passando por momentos difíceis, como essas pessoas que falaram, não, sabe, não passe por isso sozinho. Eu peguei esse vídeo da UOL, do canal da UOL. Também se inscreva lá, só para agradecer também, né, porque eles permitem regravar isso. Pessoal, um grande beijo, um grande abraço. Se você está passando por isso, não passe sozinho. Procure ajuda especializada.